Ok, nesses últimos dias, especialmente no TikTok, tem bombado várias edits sobre o suposto certo bichinho do Minecraft, chamado Verity. Mas é sério, tem muitas edits sobre isso mesmo. Então, eu curioso com isso, fui atrás pra saber, e achei um vídeo específico, que é o vídeo original desse Verity. Um curta-metragem de terror sobre um tal mod de Minecraft de uma bolinha amarela que sabe de tudo. Eu nunca Algo passei assim. mal tomando leite. E eu sinceramente achei bem interessante a proposta dele. E como meu último vídeo de ARG do Minecraft deu bastante certo, eu decidi trazer esse para vocês. E acredite em mim, esse vídeo do Verity é muito bom. Mas bem, eu não vou ficar enrolando muito. Bora logo pro vídeo. Bem, o vídeo começa nesse lugar, com o nosso POV, que é o criador do vídeo, o Tatmob. E logo à frente dele tem uma caixa se mexendo com sons estranhos. Então Tatmob abre ela, e dela sai o nosso protagonista do vídeo, o Verity. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Então, logo depois disso, Tatmob pergunta quanto é 2 mais 2, e Verity responde falando que é 4. Aí ele pergunta qual é a capital da França, e Verity responde falando que é Paris. E ele pergunta qual é o raio da explosão de um Creeper, e Verity responde que é de 3 a 4 blocos dependendo da dificuldade. Dessa eu não sabia. Mas Tatmob acha que isso é besteira, e que Verity tá pegando da Wikipedia. Então ele sai dali, mas decide voltar só pra ter certeza. E pergunta em qual bioma eles estão agora, e Verity responde falando que é um de planícies. Ou seja, o bichinho realmente sabe de bastante coisa. Então Tatmob pega ele sabendo que ele pode ser útil, e percebe que tem uma marca registrada por algum motivo. E é aqui que o vídeo começa mesmo. O Tatmob fala que esse tal Verity é um mod que os amigos do Discord dele mandaram. E ele está certo se o mod é só sobre isso ou tem mais coisa. Mas isso a gente vai ver pela frente. Então ele decide que vai pegar alguns ferros, construir uma casa e até um posto de observação. Aí ele dá carinho em algumas ovelhas, pega carvões e dorme. No dia seguinte, ele fala como não pegou quase nada no dia anterior, e decide perguntar ao Verity que som uma vaca e um Creeper faz. E o Verity realmente faz o som. Agora, a gente sabe que ele tanto sabe de tudo, quanto até consegue imitar coisas. Então Tatmob pergunta algo muito importante, que é onde ficam os diamantes mais próximos. E o Verity responde com uma coordenada, que o Tatmob segue até ela. E olha que doido, ele realmente acha diamantes ali, e solta até um gemido bem suspeito. E até aqui o Tatmob já amou o Verity, e viu como ele é extremamente útil, e decide perguntar onde está a aldeia mais próxima. Onde Verity fala quantos quarteirões ela tá, e o Tatmob segue até ela, até que ele canta a música do Sigma Boy e perdeu a aura, mano. Mas aí então vai seguindo, Tatmob pergunta mais algumas coisas pro Verity, e claro, ele acerta como sempre. E Tatmob termina sua casinha, com espaço até pro Verity. Então chega a noite, em cima da casa, Tatmob pergunta para o Verity o que ele deve comer hoje à noite. E Verity fala que ontem ele comeu pizza, então uma salada seria boa hoje. Só que aí que vem, o Verity não falou que ele comeu pizza no Minecraft, e sim na vida real. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Como o Tatmob é burro, ele simplesmente ignora isso. Beleza, né? E aqui vem outra coisa bem estranha. Tatmob pergunta pro Verity onde fica a vila mais próxima para negociar. E Verity fala que fica ao sul, mas que é bom evitar o leste, pois os villagers se foram. E Tatmob pergunta se eles foram embora de lá. E Verity apenas responde falando, se foram. Interprete isso do seu jeito. Mas bem, o Tatmob vai para a vila ao sul, só que ele vê uma outra ao fundo, e decide ir até ela para tentar pegar coisas novas e negociar. E ele chega lá, pega alguns itens e vai seguindo, só que ele percebe que não tem absolutamente nenhum village ali, apenas um silêncio total. E essa vila em específico é a vila de qual Verity falou para ele não ir até ela. Então Tatmob coloca o Verity nesse lugar para perguntar o que aconteceu nessa vila, e Verity fala isso. Verity, what happened here? Something passed through. Like a raid, pillagers? No, Then what? something that was hungry. I don't like this, I'm going home.
Ok, o Verity falou que algo com fome passou por ali e acabou com todos os villagers. A gente só não sabe o que ou quem passou por lá. Simplesmente bizarro. Então Tatimob volta pra casa e dorme. Já no dia seguinte, Tatimob fala pro Verity contar alguma piada pra ele. E o maldito do Verity conta aquela da galinha até atravessar da rua. O Verity ele é bom em tudo, menos em piadas. Seguindo, Tatimob sobe em cima de uma montanha e percebe que ali é um bom lugar para construir um posto de observação, para ele ver as coisas melhor por perto. Então ele vai lá e constrói. Só que a cena corta para o Tatimob mexendo nos baús, e o Verity do nada pergunta se ele mora sozinho. E Tatimob acha estranho isso, mas fala que sim, e pergunta do porquê o Verity perguntou aquilo. E Verity responde falando que foi só curiosidade, mas em seguida, o mesmo pergunta qual é o lugar favorito dele no mundo. Tatimob hesita em falar, mas decide responder, falando que é o posto de observação que ele fez, pois dá pra ver tudo de lá de cima. Então a cena corta já para fora, com o Tatimob andando pelo mundo, até que ele percebe algo estranho. O Verity e seu inventário tá com uma cara bem séria. Só que quando ele o pega, Verity muda sua expressão do nada. Parece sorrisão muito estranho, mas Verity fala que ele não mudou de expressão nenhuma. Então chega a noite, dentro da sua casa. Tatimob relembra que Verity pode imitar qualquer som ou coisa, e Tatimob fala para ele cantar alguma coisa. E Verity começa a cantar isso. That's actually kind of good. What is that? Something I like. Well, you have taste. I'll give you that. E logo após isso, Tatimob vai dormir igual um bebezinho. E ok, pra quem não viu, o Verity começou a cantar uma música, e logo depois mostra uma visão fora da casa de um provável monstro fazendo sons bem estranhos. Esse monstro com toda certeza foi o que atacou a vila, e o próximo alvo dele deve ser o Tatimob, só que o mesmo não reparou, então ele tem que de algum jeito saber disso logo, pois se aquela criatura acabou com uma vila toda, bem, você já sabe o que pode acontecer. Mas logo em seguida, o Tatimob acorda, e acontece essa cena aqui. Good morning, Verity. Is there something I need to know today? Something is coming in 3 days. What? Something is coming in 3 days. What's coming? Something. Something bad? Yes. Well, can I stop it? You could have. Bem, tanto vimos que agora o Verity está muito estranho mesmo, quanto que Tatimob já sabe que algo ruim vai vir em exatos 3 dias, tendo um contador ali em cima. E agora ele vai se preparar, faz uma armadura de diamante, uma trap de lava em frente da sua casa, depois faz uma porta de ferro e seu posto de observação, que vai ser seu lugar de emergência, como dito por ele. E em sua casa, ele conversa com o Verity de novo, fala como ele tá estranho, com uma aparência muito diferente, e o Verity responde falando que ele sempre esteve assim. Então Tatimob fala para ele imitar o som de uma porta abrindo, e Verity imita, só que a porta ao seu lado realmente abre. O que é estranho, o Verity ele apenas responde perguntas, ele não pode simplesmente mexer com objetos e coisas do jogo. E do nada, o Verity começa a tocar um som muito alto de alarme. O Tatimob até grita para ele parar com aquilo, que ele para, e fala que aquele som é o som da noite. Simplesmente bizarro. E até esse ponto, o Verity já está dando dicas do que vai aparecer nos próximos 2 dias. Hoje já se passou um, então Tatimob decide fazer um muro entre a sua casa, para que quando a criatura venha, ela vá até a trap dele. E Tatimob também decide baixar um mod de lanterna, para que possa usar ela à noite, e aguarda no seu posto. Então, de noite, ele volta para casa, decide ir até o Verity para perguntar uma coisa muito importante, que é se a coisa que está com fome, que acabou com os villagers, era o próprio Verity. E ele simplesmente não responde, começa a tocar aquela música de antes. Tatimob nesse ponto já perdeu a paciência e decide ir dormir, agora faltando um dia para a coisa chegar. E Tatimob não perde tempo para subir lá em cima. Ele decide começar a prender o Verity com terra em volta dele. E por sinal, que merda de estrutura é essa aqui, Tatimob? @everyone. Por favor, não anunciem no servidor quando vocês forem se machucar. Mas seguindo,
Tatmob coloca terras nas portas da casa e decide que vai para sua base, o posto. O Verity fala que ele sabe onde é que fica ela e que já era para o mob, que só sai correndo dali. E nesse ponto da história já tá mais do que confirmado que o Verity tem relação com a criatura que matou os villagers e que está vindo. E Tatmob decide ir até sua base. Lá percebe que não tem pedra e faz uma fogueira para esquentar suas comidas. E ele fala de como a noite está chegando rápido e que a coisa já vai vir daqui a pouco. Mas ele tá preparado e também prendeu o Verity dentro da sua casa. Então ele consegue se sentir um pouco seguro em sua base. Agora chegou a noite e Tatmob já está preparado com comida, armaduras, armas e uma base. Então ele vai em direção à cama para dormir. Clica nela, mas não consegue, pois lá embaixo aparece escrito: Verity está por perto. Você não consegue dormir. Tatmob então começa a se desesperar, mas tenta se acalmar, pega sua lanterna e vai para fora, onde lá ele começa a escutar aquela música que o Verity cantava. That's Verity's music. Verity? Oh my god. No. Verity! Verity! Get away, get away, get away, get away. What did I do? What did I do? What did I do? What did I do? Okay. I think he's gone. But I'm not dumb. I'm not gonna go check out the door. I'm gonna stay on this bed the entire night if I need to do so. Because the fact that the music stopped does not mean it's gone. I'm not dumb. E bem, aqui acaba a primeira parte, mas não se preocupem, pois tem um segundo vídeo que lançou há pouco tempo, e nela tem logo a continuação dessa cena, onde o Verity assusta o Tatmob, que quebra as madeiras e sai correndo para fora. E esse Verity todo longo e magro é muito bizarro, mas o Tatmob corre para casa, abre a armadilha dele e fecha a porta, só esperando para o Verity cair nela, mas ele simplesmente joga a porta para longe, e vai em direção ao Tatmob, e já deu para ver que a trap não deu certo, o mob sobe para cima, e enche de madeira na entrada. Lá em cima ele vê o Verity, só que é ele versão bola sem rosto. I came back! I came back for you, okay? I could have run further, but I didn't! Please! Verity! You came back? For... Huh? me? Yes. Yes, I did, Verity. Oh my god. It's over. It's all over. Bem, logo depois disso, mostra algumas artes e coisas sobre o Verity, mas eu falo sobre isso depois, já que agora, pelo que parece, o Verity voltou ao normal, e aquela aberração sumiu. Então fica de dia, e o mob, vou começar a chamar ele só de mob agora para dar uma simplificada. Ele começa a limpar todas as terras e coisas de casa, e acaba vendo o Verity ali embaixo, que chega perto dele, perguntando se tem algo de importante para ele saber, e começa a tocar um som estranho, e o Verity responde que tem um gerador de esqueletos ali perto, e que ele reabasteceu os fornos de casa. Então o mob decide que vai fazer uma fazenda atrás de sua casa. Ele vai atrás de alguns villagers, pega comida e troca com eles. E vai tendo uma vida bem normal no Minecraft, conversando até com o Verity normalmente. E isso é bem estranho, mas principalmente da parte do mob, já que agora há pouco o Verity virou um monstro enorme doido para matar o mob. E logo após isso, ambos ficam agindo como se nada tivesse acontecido. Se fosse eu, até esse ponto eu já teria jogado o mod do Verity pra lixeira. Mas bem, as coisas vão seguindo. Uma parte muito boa dos vídeos do mob é que o humor dele
ele é bem engraçadinho pra ser sincero. Eu quase não falei dele aqui, mas realmente é algo bem divertido. E eu quero dar destaque a uma outra coisa aqui, que o mob vai fazer uma caixa de música. Ele coloca uma música calma, mas por um momento toca esse bagulho aí. Uou! Que isso é uma puta referência às edits do Verity que teve no TikTok. Mas disso eu falo melhor depois. E as coisas vão seguindo normalmente. O mob vai para uma caverna, depois vai pro Nether. Aí ele vai apagar essa estrutura com um formato peculiar. E ele bota fogo na própria casa de algum jeito. O mob então pergunta pro Verity qual foi a melhor construção que ele construiu, pensando que o Verity irá dizer que é aquela base dele. Mas Verity fala o seguinte: a chaminé, pois você construiu porque quis e não porque precisava. E esse é o melhor tipo de construção. E bem, o Verity falou algo bem filosófico, só que por algum motivo, ele começa a falar mais coisas assim. Primeiro que ele fala sobre o bagulho do cobre se oxidar e não ter como mudar isso, ou tem, sei lá, mal já o Minecraft também. Mas o Bob fala que isso é meio triste. O Verity fala que a maioria das coisas certas são. Depois o Bob pergunta se tem alguma vila por perto, para fazer algumas coisas a ver com biblioteconomia. Esse bagulho. E Verity apenas pergunta falando por quê. O mob fala que é para encantamentos. E Verity fala que ele pode ajudar. Que o mob não precisa de ajuda de outras pessoas. Que ele o tem. E as coisas aqui começam a ficar mais estranhas. Deu pra ver que o Verity deu uma mudada. Agora fala tanto de um jeito mais filosófico, quanto que ele quer muito ficar perto do mob. Provavelmente por ele ter falado que voltou para o Verity. Bem estranho. Mas as coisas vão continuando. Agora o mob faz uma espada de diamante encantada. E Verity fala se pode perguntar alguma coisa. E mob fala que sim. Ele pergunta a seguinte coisa: Can I ask you something? Go for it. Do you think about me when you're not playing? What? Like when I'm offline? Yes. I mean, I guess you're kind of hard to forget. Good. Do you think when I'm offline? I wait. That sounds lonely. It is. Bem, o Verity tá sentindo a verdadeira solidão, e o mob é a única coisa que ele tem. Por isso ele não quer perder ele de jeito nenhum, pois se perder, vocês já sabem. Mas o mob mostra para o Verity que agora ele reforçou os muros. Agora com mais pedras, só que sem querer, o mob joga o Verity na lava, ficando alguns segundos em silêncio, e começa a tocar a musiquinha do Verity de fundo. O mob se vira, e está ele ali, o Verity. O Verity então entra em loucura, ele fica extremamente bravo e começa a gritar com o mob, falando que estava indo tudo bem, mas que ele fez aquilo. Só que o mob fala que ele escapou de sua mão, e o Verity volta ao normal depois disso, como se nada tivesse acontecido. E o mob decide fazer algo. Ele vai em call do Discord com um amigo dele. E resumindo a call, o mob fala como ele não tá aguentando mais aquilo. Que já se fazem 3 dias onde aquela bola amarela tenta matar ele loucamente. E que ele não consegue falar isso para absolutamente ninguém. Então ele chama esse amigo pro mundo. E ele decide entrar. Ele entra. Agora temos uma outra pessoa na história. O Twixel, que é um outro youtuber famoso da gringa por fazer vídeos de terror sobre mods do Minecraft. Então esse cara tem um molho. Aí o mob apresenta o Verity pra ele. E o Twixel parece gostar bastante dele. E ainda pergunta se é essa coisa que o mob tinha falado tanto. Mas Twixel decide chegar perto do mob e conversar um pouco com ele, falando de há quanto tempo ele estava ali, que ele estava com medo de uma fucking bola. O mob fala que o Verity tinha virado um monstro e tentou mutilar, mas o Twixel acha que aquele monstro e o Verity são meio que pessoas diferentes. E que ele vai ficar de olho no Verity, para ver se acontecia algo estranho. E bem, acontece. Pois enquanto o Twixel estava em sua casinha, o Verity fala sobre uma série do canal dele. E o Twixel chama o mob para conversar de novo, e pergunta se ele tinha falado pro Verity que ele era um youtuber. O mob então responde que não, e fala que era isso que ele estava tentando falar para ele. O Verity até chega, mas não houve a conversa. E o Twixel fala que vai investigar isso. Ele parece bem determinado a saber o que diabos está acontecendo. Então o mob coloca o Verity dentro da casa, e vai conversar com o Twixel novamente. E o Twixel começa a falar sobre teorias, e que ele teria visto algo em algum post. Mas é cortado quando o Verity aparece literalmente abrindo a porta, sendo que ele tinha sido preso dentro da casa. O mob prende o Verity dentro do baú, mas ele consegue sair dali. Então coloca uma pedra em cima, mas ele consegue de novo sair, atrapalhando o Twixel de falar, pois ele parece ter uma informação muito importante. Então o mob deixa o Verity dentro da casa, e avisa pra ele que o Twixel vai conversar algo importante, e que não é pro Verity ir atrás. E eles vão
vão lá, o Twixel começa a resumir o que queria falar, que é sobre um post de um cara 2 anos atrás, que tinha um mod, e que a única coisa que funcionou é... Bem, Twixel não conseguiu falar de novo, pois dá pra ouvir bem de fundo a música do Verity, e a gente sabe que ele consegue sim ouvir eles de longe, então o mob fala para ele ir pesquisar sobre isso, enquanto vai distrair o Verity, então esse plano é botado em prática. O mob vai conversando, se aventurando com o Verity, enquanto o Twixel está pesquisando e escrevendo tudo o que sabe em um lugar, e o mesmo fala pelo chat privado que faltam apenas 5 minutos. E bem, o Verity nota o sumiço repentino do Twixel, e pergunta onde ele está, e o mob fala que ele foi se aventurar pelo mundo. Logo em seguida, o Twixel avisa que terminou tudo, e que está já voltando para casa, onde ele volta já falando que terminou, mas percebe a presença do Verity, então disfarça. E bem, eu vou deixar essa cena com vocês. Okay, I found it. Never mind, I will tell you later. Tell him what? Just some stuff I found exploring. Cool biomes, nothing interesting. That's good. I'm glad you're enjoying this. It's not like it's a single biome world. Hi, Twixel. Bem, o Twixel foi pego, e agora só resta o mob ir atrás da verdade. E o mesmo percebe o sumiço do Twixel, e o Verity apenas fala que ele foi embora. O mob então vai para casa do Twixel, e bem, apenas vê sangue ali, de um amigo que um dia esteve nesse lugar. O mob já sabe o que aconteceu, e decide voltar para casa, que o Verity fala que agora é só eles dois de novo. O mob chega perto... e dorme. Então ele acorda e fala que vai para o leste atrás de vilas. O Verity fala que lá praticamente não tem nada, mas o mob mesmo assim vai. E chega em uma vila, onde ele vai procurando pelo local secreto do Twixel, que ele deixou escrito tudo sobre o Verity. Só que o mob não encontra nada na vila, e sai de lá. Mas à noite, ele vê esse carpete verde, onde ele quebra e pula, caindo no lugar onde o Twixel escreveu tudo. Lá dentro tem várias placas, e uma com esses símbolos de interrogação. Então ele vai para perto disso e quebra. Sem tempo. Ele é mais antigo que o jogo. Não sei como isso funciona, mas as datas não batem. A referência mais antiga que encontrei é de antes do Minecraft existir e coincide. Ele não quer te matar. Todas as pessoas antes de você, ele as manteve o máximo que pode. Quando elas tentavam sair ou revidavam, ele as impedia. O que o impede não é uma arma. Não é fogo nem comandos. Você não pode destruir algo que não existe nos arquivos. Você precisa forçá-lo a parar. E aqui, meus amigos, acaba a parte 2 de Verity, a última até o momento. E vamos por partes. Primeiro sobre esse final, onde nos livros fala sobre o Verity ser mais antigo que o próprio Minecraft, onde talvez a única maneira de parar ele seria o forçando a parar. Mas como que faz isso com ele? É um mistério. E no final do livro tem esse texto, que parece uma bagunça, mas é uma cifra de Cerza com deslocamento -5, onde quando você descodifica ela, tá na frase Send him home, traduzindo, mandei não para casa. Talvez o mob mande o Verity para sua terra natal? Eu não sei ao certo. Uma coisa que eu ouvi falar é que o Verity na teoria seria um vírus de PC. Isso faz bastante sentido, já que ele é mais velho que o próprio Minecraft. Mas que essa série é boa, isso é verdade. Ela pode parecer de primeiro um terror bobinho de Minecraft, mas é algo realmente bom
bom, com até códigos como vimos no final desse último episódio. E o mais doido é que o Verity não é um mod de verdade. Essa série é um curta de terror, o Verity não tem um mod próprio pelo que eu pesquisei. Então tome cuidado se tu achar alguma versão dele meio esquisita por aí. Pode vir com algo chamado Trojan dentro dela. Mas essa série conseguiu dar tão certo que ela explodiu no TikTok, com vídeos ultrapassando mais de 1 milhão de likes. Com aquela musiquinha que eu não posso colocar aqui por conta de copyright. Mas ela viralizou tanto porque é algo realmente interessante. Uma bola amarela, que sabe sobre qualquer coisa. Um dia ela não quer te deixar de jeito nenhum, e agora você tem que descobrir um jeito de matar ela, pois ela é um problema real. Pô, o Verity sabia até o que o mob tinha com medo do dia anterior. E bem, a parte 3 deve lançar daqui a um tempo. O criador dessa bodega parece realmente empenhado em fazer a série. E se vocês gostarem desse vídeo, eu trago uma parte 2 dele, já que eu já fiz um vídeo antes sobre um ARG de Mine e geral gostou. Então deixa um like e se inscreve aí no canal para me ajudar. Dá uma checada no canal do Tati Mob também, ele produz outros vídeos de terror. Além que se você tem alguma teoria sobre o Verity, pode comentar aí sem problema. Mas bem, eu acho que foi isso.